Ao Senhor, ao Senhor, louvado seja o nome do Senhor. Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus, amém? Tomeis assento em nome de Jesus. Aleluia. É uma alegria grande podermos estar aqui, irmãos. Confesso que o nosso Deus é um Deus que tem nos surpreendido. E eu honro, glorifico e exalto o nome desse Deus tão glorioso, o qual tem permitido que esta noite tão gloriosa nós pudéssemos estar aqui, para junto exaltarmos a este Deus. Aleluia. E Ele vem, tá? Não tenha dúvida disso, de que Ele vem. Aleluia. Eu quero também louvar ao Senhor, irmãos, porque é de conhecimento de alguns irmãos que nós não moramos mais em Volta Redonda. Nós estamos morando ali na Paraíba, na cidade por nome de Malta, bem lá em cima, perto de Cajazeira, na divisa de Pernambuco, a 2.628 km. Mas aprove ao Senhor que nós estivéssemos aqui nesse período de congresso. Era para nós termos ido embora depois do carnaval, mas algumas coisas foram acontecendo e foi nos segurando aqui, até que este convite chegou até nós e nós aceitamos. E não vou mentir para vocês não, tá? Quando vier algum convite para vocês, orem muito antes de aceitar. E eu acho que eu orei pouco, tá, irmão? Mas louvado seja o nome do Senhor. Brincadeirinha à parte, nada acontece por um acaso. E nós temos recebido essa semana a oração, e telefones têm ligado para nós, perguntando se nós não vamos voltar para Malta. E isso, quem tem ligado para nós não é os irmãos da igreja, não são os irmãos, é a secretária lá do nosso amigo que Deus nos deu como amigo, que é uma cidade bem pequena, com 6.400 e poucos habitantes, aonde ali o prefeito da nossa cidade é o nosso vizinho, aonde o padre que manda mais do que o prefeito já nos tornou nosso amigo, para a honra e glória do nome do Senhor. E ele disse: um dia nós queremos aqui em Malta receber o povo dessa cidade que se chama Volta Redonda, Rio de Janeiro, aqui na nossa pequena e humilde cidade. E eu conto com você. Eu conto com vocês, meus irmãos. Aleluia. E vocês vão ver o que é fazer a obra do Senhor de fato, numa terra bastante difícil, tudo muito difícil. Eu já passei por 22 estados do nosso país, ministrando a palavra do Senhor por misericórdia, mas nunca me deparei com um estado tão difícil, e uma cidade ainda mais difícil do que a capital, por se tratar de uma cidade do sertão, aonde tudo é muito difícil, a cultura, a alimentação, o vocábulo daquele povo. Mas é um povo, irmãos, que nos abraça, que nos abraçou, aleluia, com esse meu jeitão de ser. Já cheguei ali e o povo todo estão dizendo que eu vou abrir uma igreja de Volta Redonda lá. E olha que eu não tive essa conversa com ninguém,
Mas o Espírito Santo, ele foi na frente abrindo caminho. Aleluia! Oh, glórias a Deus! E a minha cunhada, o qual é uma das secretárias ali daquela igreja romana, ela que tem falado aos quatro cantos que nós vamos ter uma igreja evangélica ali, e que é para o povo ir, porque a igreja evangélica da cunhada dela é uma igreja séria. Responsabilidade do nosso pastor, que nós temos. A igreja da minha cunhada, missionária e pastora Nilza, é uma igreja séria, não é igual essas que vocês já ouviram falar por aí. Então nós já estamos ali, irmãos, assim, com o coração pequenininho, aleluia, e eu conto com este grupo de mulheres, com esse grupo de homens, mulheres e homens valentes. Sabe por quê, irmão? Porque nós temos pregado a palavra ali como ela deve ser pregada, como ela é. E nesta noite, eu trago ali o abraço de todo aquele povo. Eu não vou citar nome, porque são muitos. E eu quero já, sem nenhuma perda de tempo, eu quero convidar a vocês que trouxeram Bíblia nessa noite. Abram ela, capítulo 24, Evangelho de Mateus 24. E nós sabemos, irmão, que todo este capítulo 24 e o capítulo de número 25, nós sabemos que se trata de textos escatológicos, aleluia, que trata do fim, que trata da volta de Jesus. E eu confesso aos irmãos que eu não vou estar aqui, irmãos, dando nenhuma aula para os irmãos, não. Eu vou estar aqui falando aquilo qual o Senhor tem colocado em nossos corações. Eu tenho um pequeno entendimento escatológico para mim. Para passar para a igreja, eu confesso que eu tenho uma certa dificuldade. Mas à minha direita tem homens e à minha esquerda tem mulheres. Na minha frente tem homens e mulheres que eu creio que têm uma condição melhor e maior do que a minha, para tirar todas as dúvidas que você possa ter nessa noite. Sem falar da presença do Espírito Santo de Deus. Aleluia! Glórias a Deus! E nós estamos diante de um texto bastante, eu digo para os irmãos que eu acho que eu sei até de cor, de tanto que eu já li. E de tanto que eu já tentei procurar a compreender. De tanta coisa que eu escrevi neste meu livrozinho aqui. Eu confesso aos irmãos que eu estou com calo na mão de tanto escrever. Mas eu tenho certeza, como sempre aconteceu, de que eu não vou conseguir falar nada do que eu escrevi aqui. Sempre é assim. Mas eu só posso te dizer uma coisa. No capítulo 24, versículo de número 1, o 2 até o 4, eu quero estar lendo com os irmãos, tendo em vista que a minha tradução é um pouquinho diferente, mas está registrado o seguinte: Jesus saindo do pátio do templo, e quando já estava indo embora, os seus discípulos chegaram perto deles. Todos encontraram? Amém? Chegaram perto dele e chamaram a sua atenção para o edifício, para o templo que havia sido construído. Então ele disse, Jesus: vocês estão vendo tudo isso? Pois eu afirmo a vocês que isso é verdade, de fato é. Aqui não ficará
sobre pedra ou pedra em cima de pedra, mas tudo será derribado ou destruído. Versículo de número 3, Jesus estava sentado lá no Monte das Oliveiras. Então os discípulos chegaram perto deles e lhe fizeram uma pergunta em particular: conte para nós, quando é que isso vai acontecer? E que sinal haverá para mostrar que chegou o tempo de o Senhor voltar e de tudo acabar? Fizeram 3 perguntas ao Senhor. Primeiro, que sinal haverá para mostrar que chegou o tempo do Senhor voltar e de tudo acabar? Me mostra quando isso vai acontecer. E que sinal haverá? E quando isso vai acabar? E Jesus respondeu: tomem cuidado para que ninguém vos engane, porque muitos vão aparecer fingindo que sou eu, dizendo: eu sou o Messias, e enganarão muitas pessoas. E ele volta a dizer no versículo 6: não tenham medo quando ouvirem barulhos de batalhas ou notícias de guerra. Tudo isso vai acontecer, mas ainda não será o fim. Aleluia! Irmãos, quando eu estava ali na Paraíba, uma semana antes de eu vir, eu cheguei aqui em Volta Redonda dia 10 de dezembro. Umas 2 semanas antes de eu vir, o Senhor, eu me despertei pela madrugada, fui orar, e na minha oração de joelho ali, o Senhor falou assim comigo, com meu coração. Isso é para quem crê, tá, irmãos? Eu não vou obrigar ninguém a crer naquilo que eu creio e da maneira que eu creio. Mas o Senhor disse assim para mim: filha, por um tempo você vai clamar pelo meu sangue. Por um tempo você vai clamar pelo meu sangue todos os dias pela madrugada. E eu comecei aquela madrugada. Falei: Jesus, mas é muito engraçado eu ficar toda madrugada só falando o sangue de Jesus tem poder. E eu comecei: o sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder. E eu fiquei uns 20 minutos repetindo que o sangue de Jesus tem poder. Parei e fui me deitar. E na outra madrugada comecei novamente: o sangue de Jesus tem poder. No sangue de Jesus há poder. E depois, dentro de no sangue de Jesus há poder, o Senhor começou a desenrolar uns negócios para eu falar ali junto. E eu falava: no sangue de Jesus tem poder sobre o nosso país. O sangue de Jesus tem poder sobre a nossa igreja congregacional lá em Volta Redonda. O sangue de Jesus tem poder sobre as nossas lideranças. O sangue de Jesus tem poder sobre o nosso país. O sangue de Jesus tem poder sobre a terra. E ali a cada dia eu ia orando e Deus ia me dando algo para eu falar. E no último dia, eu fiquei uma semana clamando. No último dia eu fiquei 45 minutos nesse negócio de que no sangue de Jesus tem poder. E eu quero te dizer que Ele tem poder mesmo. E Ele tem poder mesmo, minha amada. A partir do versículo de número 23, eu comecei a preparar
para estar ministrando aqui com os nossos irmãos, a partir do versículo de número 23 ao 35, e eu comecei a estudar, orar, chorar, espernear sobre esta palavra. E no versículo 23, volta o Senhor dizendo: portanto, se alguém disser para vocês, vejam, o Messias está aqui, ou o Messias está ali, não acreditem. E eu falei: Jesus, se alguém disser que eu estou aqui, ou que eu estou ali, não acreditem, porque aparecerão falsos profetas e falsos messias. Irmão, nós sabemos que se a gente for olhar dentro do cerne dessa palavra, já aconteceu. Por isso que eu disse para os irmãos que eu não quero entrar nesse contexto chamado escatologia, porque eu não tenho habilidade para explicar para os irmãos. Mas nós já sabemos que isso aconteceu 70 anos depois de Cristo. Isso era alguma coisa que Deus estava falando para aqueles discípulos, para aquele povo. Aconteceu, mas por que não nós não enfatizarmos isso nos dias de hoje? Porque isso continua acontecendo, sabe por quê? Porque ele ainda não voltou. As coisas continuam acontecendo porque ele ainda não voltou. O que valeu para o velho, para o início de tudo, está valendo até que ele volte. Aleluia! E a promessa que foi feita lá atrás está sendo feita para mim e para você nesta noite. Não importa o tempo é que ele não voltou ainda. E o tema desse congresso é que ele vem. E eu olho para esse tema, eu vejo uma admoestação da parte do Senhor para a igreja dele, aqui neste centro de convenções, não somente para as mulheres, mas para a igreja do Senhor, ele dizendo: olha, esteja atento, porque eu estou vindo, eu virei, arabacanta, labandara faço. Porque eu não posso entender que este tema foi tirado de algum louvor. Eu não acredito que esse tema foi tirado em um sorteio dentro de uma caixinha de promessa. Eu acredito que esse tema, ele foi dado pelas irmãs, aleluia, aprovado pelo nosso reverendo e por toda a equipe, com uma aprovação principalmente do Espírito Santo de Deus. E todos os temas de festividade, eu como cristã e pentecostal que sou, eu não posso acreditar que os temas é somente para ter uma historinha para contar depois de uma devocional. Eu vejo todos os temas como boca de Deus falando conosco, de alguma forma nos admoestando, aleluia, por algo que está para acontecer em nossas vidas. Oh, aleluia! E quando ele chama a nossa atenção, para nós, irmãos, não ficarmos atentos ou darmos a atenção às falácias que nós temos visto nos dias de hoje, é porque isso está acontecendo. O Senhor não falaria conosco se isso não estivesse acontecendo. E a gente que anda de um lado para o outro, nós temos presenciado coisas terríveis acontecendo. Pasme-se. E muitos dos nossos irmãos
tem entrado por essas portas. E sabe qual é o fim? Desviados da presença do Senhor. Desviados dos caminhos, do caminho do Senhor. Há poucos dias, tem a ver com o que eu estou falando. Há poucos dias cheguei na casa da minha mãe, juntamente com os meus irmãos, todos pertencem à igreja da onde eu vir, Assembleia de Deus, Ministério Madureira. Eu fui a primeira a me converter da minha casa com 6 anos de idade. Aos 12 anos, consegui, pela misericórdia de Deus, ganhar minha mãe, que era totalmente ligada ao candomblé, e a minha avó, kardecista, que me criou até eu me casar. Então eu fui a primeira a me converter. Fiquei nesse ministério até os meus 18, 19 anos. Me desviei e voltei para a congregacional aos 24 anos, quando a minha filha, que está aqui sentada no primeiro banco, estava com 3 meses de nascido. Eu voltei para Jesus através dela. Deus usou ela enquanto criança. E então eu voltei para a presença do Senhor na igreja congregacional ali em Santo Agostinho, quando o nosso dirigente ali ainda era o irmão José Luiz. Depois veio o pastor Carlos Isaías, depois o Carlos Lênio. Então nós passamos por todas essas etapas e até hoje, para a honra e glória do nome do Senhor, estamos servindo ao Senhor. Chegamos lá e tinha uma reunião de família, e nós estávamos conversando exatamente sobre isso, sobre dar ouvido a certas vozes, a certos chamados. A minha rouquidão, irmão, é por causa que eu sou muito alérgica, tá? Mas irmão, não se preocupa não, eu vou chegar até o fim. Sou muito alérgica, tenho rinite alérgica, qualquer mudança de tempo acontece isso comigo. Mas o Senhor é aquele que está na direção de tudo e vai nos dar graça por isso. Então aconteceu um fato semana retrasada que abateu muito eles, porque eles frequentavam uns cultos em determinados lugares, e qual eles criaram um vínculo muito grande com o dirigente daquela determinada igreja, que não é a igreja deles, não é a assembleia. E quando de repente souberam que o líder daquela denominação havia caído e havia sido preso, então isso abateram muito eles. Chegaram alguns até a dizer: vou servir a Deus em casa, vou ser crente dentro de casa. Por muitas vezes eu pude dizer, por muitas vezes eu falei com vocês: para de seguir homens, para de seguir movimentos, para de seguir esse negócio de arredar banco, para de seguir esse negócio de aviãozinho. Nós somos pentecostais, irmão. Igreja congregacional pula, igreja congregacional roda, igreja congregacional fala em mistério, igreja congregacional bate palma, bate o pezinho no chão, dá glória, fica em pé. Mas igreja congregacional tem palavra, igreja congregacional tem Bíblia, igreja congregacional tem liderança. Igreja congregacional não surgiu de cinza. Igreja congregacional tem fundamento. E quantos largam os seus trabalhos nas suas igrejas e vão procurar esse
você ouvir ou não, a não ser que corte o meu microfone, mas se cortar eu saio gritando, porque a minha voz vai voltar. E eu vim aqui hoje 5:10 da tarde, eu tirei, pastores e minhas missionárias amigas, minhas irmãs, eu tirei o meu pijama. Nem minha filha sabe disso. Há 2 semanas e meia, quase 3 semanas, que eu estou doente. Que eu estava, deixa eu consertar, doente. Depressão, síndrome do pânico, ansiedade, tomando remédios e mais remédios, doses duplas, com uma tristeza na alma, com uma angústia no meu coração, sem poder dizer nada a ninguém, ainda tendo que estudar para ministrar a palavra. Mas hoje, pode ficar tranquilo, missionário, que eu não vou dizer o teu nome. E eu falando com Deus, deitada no meu travesseiro, falei: Senhor, como ir pregar desse jeito? Como ir lá pregar se eu fico em pé, tudo está rodando? Eu abro o meu WhatsApp e eu encontro ali uma missionária que está presente aqui hoje. E ela me manda uma mensagem. E ela vira para mim e diz assim: missionária, é hoje. Eu estou orando pela senhora, porque coisas grandes e tremendas o Senhor vai fazer na tua vida logo mais. E eu então disse para ela o que eu estava passando. E ela falou: tudo isso é por conta daquilo que o Senhor vai fazer com você, com a senhora. Irmãos, eu levantei da minha cama, sentei, 2 dias, completando 3 hoje, que não almoçava. E ela ainda disse: levanta, come uma comida forte, porque a noite será longa. Alabacanta, labanagassábia, rabantuide, calabachore, quebenerrácia. Você pensa que está sozinho nesse negócio. Você pensa que está passando essa prova sozinho. Mas se você é fiel ao Senhor, Ele fala contigo. Eu levantei da minha cama, fui até a geladeira e fui procurar alguma coisa para eu comer. Preparei alguma coisa e eu falando comigo mesmo: Nilza, come, sem vontade. Come, porque a missionária fulana de tal falou que você tem que comer. Então come, arruma. Aí eu coloquei um pouquinho de arroz velho, que estava lá na geladeira há 3 dias. E eu falei comigo mesmo: coloca o restante. E eu coloquei o restante. E começando a comer, aquilo parece que estava embolando, não descia. E eu tomava alguma coisa por cima para descer, porque a missionária falou que a noite seria longa. E eu comi. E me preparei para chegar aqui antes de iniciar o trabalho. Quando eu desço a minha rua, eu escuto algo no meu carro. E o vizinho chega da frente do meu carro e fala: missionária, para, porque o pneu do teu carro está furado. Sem uma viva alma na rua, saí eu de porta em porta procurando um homem para trocar
o meu pneu, não encontro ninguém. Fui na igreja, estava tendo um trabalho, só tinha um irmão orando. Ele não podia sair, porque senão a igreja ia ficar sozinha. Sai um jovem, e eu falo para ele: você pode trocar meu pneu? Ele: é agora. E ele começa a lhe falar da vida dele para mim. E ele começa a falar: minha senhora, a senhora é missionária, ora para mim nesta noite, porque por 3 vezes Deus me livrou da morte. O meu anjo de guarda está cansado de trabalhar por mim, de tanto trabalho que eu dou para ele. Eu falei: então hoje nós podemos fazer uma troca. Troca o teu anjo da guarda pelo Senhor dos Exércitos, porque esse não cansa, esse trabalha incansavelmente pelos seus. Eu só não vou com a senhora agora para a igreja, porque eu vou pegar no trabalho. Eu sou motoboy e trabalho à noite. Mas eu digo para a senhora uma coisa: eu preciso desse Jesus. Ele vem, irmãos. É preciso você conscientizar as pessoas. As almas estão aí fora sedentas de que Ele vem. E o Senhor, Ele continua admoestando o povo. Ele continua falando. Ele diz: olha, preste atenção. Eu estou lhe dizendo tudo isto antes que aconteça. E se disserem: vejam, ele está no deserto, não vão lá. Ou ainda vejam, se eles disserem que ele está escondido em algum lugar, não acreditem. Porque assim como o relâmpago que risca o céu, do nascente até o poente, assim será a vinda do Filho do Homem. O que o Senhor está dizendo aqui? Ele está: olha, assim como o relâmpago que ele risca o céu e todos vejam, então eu não virei secretamente. Quando eu vier, toda a terra verá. Eu não vou vir em particular. Eu vou vir buscar uma igreja, mas os que ficarem saberão que eu vim. Aleluia. Se eu vier, quando eu vier buscar a igreja, todos saberão que eu vi. Eu estava olhando aquela peça aqui. Que coisa extraordinária. Que coisa extraordinária. Quando eu fui pregar na festa da CIB, na igreja Madureira ali em Pernambuco, há uns 3 anos atrás, e nós ali pegamos o avião, fomos no avião, estava sentado comigo, eu tenho certeza que o nosso irmão Liliano, o pastor Liliano, o pastor Edson, Nelson, que cantou aqui, lá do Retiro, eles conhecem muito bem quem eu vou dizer aqui. A nossa irmã, o nosso irmão Edson, pastor Elson, juntamente com a pastora Rosane, que está lá em Arco Verdes, fomos ministrar a palavra do Senhor ali em Arco Verdes, no período de pandemia, e nós estávamos ali dentro daquele avião, 3 bancadas, e eu estava na janela, e do meu lado estava uma empresária, e do lado dela um engenheiro, que estava indo também ali para Pernambuco, e eu estava lendo um livro, e fui lendo aquele livro, e ela me deu uma catucada e disse assim para mim: a senhora está tão tranquila,
lendo esse livro, só não tem medo de andar de avião? Eu faço essa viagem toda semana, porque eu tenho lojas no Rio de Janeiro. Mas e todas as vezes eu morro de medo. Eu estou com muito medo desse avião cair, porque eu já tive a informação que está tendo uma chuva muito forte em Pernambuco, no estado de Pernambuco. E o vento está muito grande. Nós vamos pegar turbulência. E eu estou com muito medo desse avião cair. Eu falei para ela, irmãos, é Deus que faz uns negócios desses. Há quem diga que eu sou um pouco abusado, e de fato sou, porque eu creio no Deus que eu sirvo e creio de verdade. Eu virei para aquela mulher e falei, filha, não é ainda dessa vez. Você não vai morrer de desastre de avião desta vez. Porque eu digo para você que amanhã eu tenho um compromisso ali em Pernambuco, em Arcoverdes, e o Senhor está me levando porque eu tenho um compromisso, e quando eu retornar, eu tenho que ir para o estado de São Paulo, na cidade de São Miguel, porque eu tenho que pregar também lá em São Miguel. Então, eu tenho alguns compromissos, então esse avião não vai cair, por causa da serva do Deus Altíssimo, que está viajando aqui do teu lado. Fique em paz. Irmã, ela catou no meu braço e falou, então vou ficar agarradinha com você. Irmã, nós temos que ter convicção desse Deus que nós servimos. Você tem que falar do amor dele com convicção. Ah, talvez, eu acho. Ah, será? Não vai acontecer ainda. Ainda não é o momento, mas ele virá. Aleluia! Ele virá. E coisas lindas e tremendas Deus fez na vida daquela mulher, ao ponto dali dentro mesmo, ela levantar as mãos e aceitar Jesus como Salvador. Esse é o tempo que nós estamos vivendo hoje. Irmãos, quando nós éramos crente criança, nós agíamos como criança. Agora nós crescemos e precisamos agir como adultos. Eu sei que isso tem acontecido no meio do povo de Deus, mas o Senhor tem nos trago aqui nesta noite para dizer para você, minha amada irmã, meu amado irmão, jovem, adolescente, olha aonde você tem ido, cuidado com o que você tem ouvido, cuidado com esses alimentos que tem te oferecido, cuidado com esses falsos mestres que tem apresentado por aí e tem dito, ah, isso é de Deus. Eis que eu te digo, o Senhor manda você prestar a atenção na mensagem, ver se a mensagem está embutida na palavra, porque se isso não estiver acontecendo, sai fora, porque é laço de Satanás contra a tua vida. Irmão, aquele que anda na verdade, eu sempre falo isso, aquele que anda com a verdade, aquele que tem a palavra de Deus como livro de fé e de prática, aquele que estuda a palavra, aquele que ora, aquele que lê a Bíblia, aquele que jejua, irmãos, aquele que anda com a verdade, ele tem discernimento para discernir a mentira. Aquele que tem vida com Deus, ele sabe discernir a mentira.
ele não come qualquer coisa, ele não engole qualquer coisa, ele não aceita qualquer coisa. Não é qualquer pessoa que vai colocando a mão na tua cabeça e dizendo para você, eis que eu te digo, porque ninguém fala comigo, eis que eu te digo. Eu não sei se é a minha cara que não ajuda, mas é dificilmente alguém dizer para mim, eis que eu te digo. Sabe por quê? Não é falta de educação, irmão, você esperar terminar e chamar a pessoa e dizer para a pessoa, olha, o que você acabou de dizer para mim, se falar comigo no particular, mas se falar no microfone para todo mundo ouvir, eu preciso dizer que não é para todo mundo ouvir. E não sou melhor do que ninguém. Deus não me usa mais do que a você. Mas só que tem uma coisa, irmãos, Deus me aceitou como serva dele. Deus me tirou do lamaçal de pecado. Deus me tirou de uma família atribulada. Eu sou filha de um estrupo, né? Não conheci meu pai. Fui criado num berço, qual eu já disse quem era minha mãe, quem era minha avó. Eu fui criado neste meio. Mesmo eu tendo aceitado Jesus, eu continuei, era criança, eu continuei convivendo no meio daquilo. E quando eu não aceitava aquilo, eu apanhava para aceitar. Mas eu não aceitava. E eu tinha aquela, quem tem aí aproximadamente a minha idade aí, por volta de 30 anos, você está rindo, não sei porquê. Mas quem tem aí mais ou menos a minha idade, sabe que antigamente, a gente quando falava uma mentirinha, não existe, tá, irmão? A gente cruzava os dedos. Aí quando a minha mãe me perguntava, você não vai mais no meio desses crentes, tá bom? Fala para mim. Eu virava a mão para trás, cruzava os dedos e falava, tá bom, não vou. Mas quando ela ia lá para bater as caixas dela lá no quintal, estava lá incorporada, eu aproveitava. O diabo até dava uma ajudazinha, porque catava ela lá e eu ia para a igreja. Aleluia! Eu ia para a igreja pedir oração para ela. Mas o pastor tinha medo. Vai embora, menina, porque tua mãe é muito violenta, tua mãe é brava. A tua mãe vai vir aqui, vai derrubar minha casinha. Eu falei, não vai não, porque o Senhor disse que esse Jesus aí, Ele manda nos céus e na terra. Ele não vai deixar ela vir aqui não. Arabaxai deleva sábia. Então, amados, nós já passamos por muitas coisas. Isso vem nos trazendo experiências de vida. Isso vem trazendo para nós que nós precisamos ter nossas vidas respaldadas na palavra. Não adianta tentar nos enganar. Não adianta tentar vir com conversas, com coisas que vão fazer a tua mente. Hoje, uma mãe me procurou e falou, minha missionária, me explica uma coisa. Deus revelou o casamento da minha filha. Agora minha filha está apanhando do esposo. Que casamento é esse? Eu falei, minha amada, lhe faltou oração. Porque Deus não é casamenteiro. Ele não vai revelar casamento para ninguém. Casamento é particularidade entre o jovem e a jovem. Por isso existe o namoro. Não tem que pegar. Se alguém está profetizando que o seu namoro é algo da parte de Deus, que Deus me mostrou, que Deus falou, que Deus mandou te dizer, olha, conversa com teu pastor. Conversa com o teu pastor. Conversa com a tua liderança. Tem alguma
alguma coisa errada nisso. Mas sabe o que é isso? É muito mais cômodo, irmão. Eu ir para um lugar aonde tem revelamento a cada 5 minutos. É muito mais fácil eu ir para um lugar aonde joga uma água e o negócio acontece. Aonde joga um pano, passa a toalha no rosto e passa no rosto do outro. E aquilo ali é revelado. Que Deus está mandando. É muito mais cômodo do que dobrar o joelho pelas madrugadas e orar ao Senhor. É muito mais cômodo do que jejuar, do que pegar a palavra, ler, não somente ler, mas examinar. Louvado seja o nome do Senhor. E o Senhor diz: olha, cuidado, cuidado. Eu fico olhando a quantas vezes que o Senhor fala aqui a respeito. Cuidado, esteja atento. Mesmo assim as coisas ainda acontecem. E ainda, irmão, acontece que eu fico assim, até um pouco com pena das nossas lideranças. Porque além de ir, ainda traz os costumes. E se o líder dele não se adequar na igreja qual ele congrega, o costume que ele aprendeu lá, é porque o líder está fora da visão. Missionária, depois que a senhora foi consagrada missionária, a senhora esfriou um pouquinho da fé. Depois que a senhora fez seminário, a senhora parece que ficou assim. A senhora não é mais. A senhora não é mais como era antes. Eu falei: de fato, meus olhos foram abertos. Jesus me ensinou muita coisa. Eu aprendi muita coisa com Jesus. Aleluia. E eu fui ali para aprender. Eu aprendi a ler Bíblia. Eu aprendi, quando eu não entendo, ligar para quem entende, ou procurar os livros paralelos e que nos ajuda. Hoje tinha mais de 8 livros, mais de 8 Bíblias em cima da minha cama, para eu fechar todas elas e vir com essa daqui. Mas é porque a gente quer ter certeza de que aquilo que nós estamos lendo e entendendo, de fato é verdade. E muitos pregam que Jesus já está vindo, irmão. Olha aí, as chuvas, olha os terremotos, olha a guerra lá da Rússia, da Ucrânia, de Israel. Olha aí o presidente dos Estados Unidos. Olha o nosso presidente. Olha o que está acontecendo. Até parece, irmão, que a vinda do Senhor Jesus está presa a esses tipos de acontecimento. A vinda de Jesus não está presa a terremoto, não, irmão. Quanto tempo existe o tal do terremoto? Quanto tempo existe a tal de guerra? Quanto tempo tem pai contra filho e filho contra pai? Há quanto tempo existe pai se envolvendo com filha? Há quanto tempo isso existe? A prostituição, isso não é da agora. Há quanto tempo a igreja do Senhor é perseguida por causa de Jesus? Há quanto tempo? E às vezes nós ouvimos tanta coisa que a gente vem a entender que, não, eu tenho que ganhar o Brasil todinho para Jesus. Claro que você não vai ganhar. Eu tenho que ganhar o mundo todo para Jesus. Claro que você não vai ganhar. Porque seria, né, missionário Sueli? Seria muito fácil. Eu tenho que ganhar o Brasil todo. Então vamos lutar, vamos ganhar o Brasil todo. Quando ganhar, agora vão todo mundo nos consertar, hein? Até ganhar o Brasil todo, pode viver de qualquer maneira. Não tem importância não.
Quando tiver faltando uma pessoa, a gente vai e pede perdão, a gente paga as dívidas, a gente anda segundo aquilo que a palavra exige. Aí nós vamos nos consertar, nós vamos, se é que tem que ter uma roupa decente para ir para o céu, nós vamos colocar uma roupa, nosso cabelo, olha, se não pode colocar trança, nossa irmã Elaine vai tirar a trança. Sabe por quê? Porque só falta um. A vinda de Jesus, irmão, não está presa a esses acontecimentos. Com guerra ou sem guerra, Ele vai vir. Salvando toda a humanidade ou não salvando, Ele vai vir. A tua família toda sendo salva ou não sendo salva, Ele vai vir. E eu quero te dizer que isso está para acontecer a qualquer momento. E é por isso que Ele diz que vai vir como um ladrão. Você já pensou se o ladrão avisasse para você? Eu vou entrar na tua casa amanhã, hein? E eu estou precisando de uma televisão de 60 polegadas, já estou sabendo que na tua casa tem. Então amanhã eu vou entrar lá. Hoje eu não vou entrar porque eu não te avisei antes. Então estou te avisando agora que amanhã eu vou entrar. Por favor, deixa a porta aberta. Você vai facilitar, irmão? Você, no mínimo, você vai tirar a televisão de lá. Assim será a vinda do Senhor. Ele não vai avisar. Vai ser como ladrão, vai nos pegar de surpresa. Mas aquele que está preparado não tem por que temer. Quem pode glorificar o nome do Senhor por isso? Não tem por que temer. Eu costumo brincar, às vezes quando eu estou ministrando, se encostar uma carruagem ali, tá, irmão? Estou descontraindo com os irmãos. E Jesus descer daquela carruagem e disser: eu vim aqui nesse congresso buscar 2 pessoas. Eu vou levantar minha mão e vou dizer: Jesus, eu sou a primeira. Agora, quem será o segundo? Aonde está a segunda pessoa? Mas é só a segunda, tem muitas mãos levantadas, é só 2. E aí? A necessidade de nós estarmos preparados. Porque assim será. Nós olhamos para aquelas trombetas e diz: prepara-te, Israel. Prepara-te, ó Israel, para encontrar com o Senhor teu Deus. Não é preparar só no dia do congresso, não. Saia daqui preparado. Se você estava meio balanceado na fé, eu quero te convidar a se fortalecer nesta noite. Se você precisa de pedir perdão, se você precisa de consertar com alguém, conserte-se agora. O dia é hoje, o momento é agora e a hora é já. A minha filha, dá um sinal com a tua mão aí, minha filha. Eu vou pedir para ficar em pé para que todos vejam, né, irmã? A minha filha e o meu neto ali, fiquem em pé em nome de Jesus. Meu neto também, são muito vergonhosos. Não puxou para o meu lado. É branquinho, não é adotiva, tá, irmã? É minha mesmo. A irmã Graça sabe que é. Porque a irmã Graça pegou quando era bebezinho. Então ela sabe que é minha filha. Então, a minha filha e o meu filho são branquinhos. Meu neto, ele é branquinho por causa do pai dela, é clarinho. Pois pode assentar, minha filha. Meu neto também, o Brian. A Bianca está lá no Espaço Kids. Ela está com o coração arrebentado. Grande amigo nosso e amigo dela de trabalho. Ela é enfermeira ali no hospital Antigo Cais, ali no Aterrado. E um amigo, um menino bacana, um moço, nosso pai, irmãos, estava conversando conosco semana passada, um dia antes, conversando com ela.
na segunda ou terça, né? Terça-feira, ele mora do lado do São João Batista, do lado da UG. Levantou sentindo mal, comentou com a família pegou, foi com ele até na UG, São João Batista. Quando chegou no São João Batista, eu ainda não conversei com ela para saber, né, pormenores que aconteceu, mas segundo, naquele momento ela disse para mim, que quando ele chegou no São João Batista, já chegou lá morto? Já chegou morto. Camarada que você olha para ele assim, ó, toda saúde. Eu tinha que ir em Angra, mesmo do jeito que eu estava, eu fui em Angra. E voltei, que tinha uma situação séria para eu resolver lá. Fui lá, voltei correndo. Gastei 2h10 do Perequê aqui. Cheguei e já estava sendo sepultado, não deu para eu ir no sepultamento. Mas o Marcelo foi embora. A nossa vida, irmão, é como um vapor. Se você tem para fazer, faça agora. Se você tem uma decisão para tomar diante de Deus, tome agora. Não vá embora sem antes tomar essa decisão. Não vá para a cantina pegar a ficha da fila sem tomar essa decisão com o Senhor. Irmão, Jesus está voltando. E Ele está dizendo nesta noite, vai dizer amanhã, durante o dia, se Ele não voltar esta noite, durante esse congresso, todos que passarem por aqui, claro, de uma forma até mais bem explicada do que eu, eles vão dizer a vocês que Jesus está voltando, que o tempo da igreja está findando. Aleluia! Está findando. Faz-se necessário nós estarmos preparados. Mediante o pedido que eu fiz aqui às missionárias, eu quero nesta noite perguntar para você, meu irmão, minha irmã, você que veio a convite de alguém e quer consertar a tua vida com o Senhor Jesus, quer refazer a tua aliança, para que quando este momento acontecer, você não venha ter dúvida com respeito à tua posição ou teu posicionamento diante do Senhor. Tem alguém aqui em nosso meio afastado, que resolveu dar um tempo, que parou, e que você quer voltar para Jesus nesta noite? Talvez algum motivo, alguma coisa fez com que você parasse, que você distanciasse, mas esta noite, eu quero dizer para você, aproveita, que o momento é agora, e a hora é já. Aleluia, se o Senhor tocar no coração de vocês, para ir até alguém que você conhece, que você sabe, que você convidou, ou que você não convidou, que está afastado, que está desviado, ou que nunca foi evangélico, mas está aqui, vá até eles. Não foi à toa que eles adentraram por estas portas. Faça isso em nome do Senhor Jesus. Ajude, aleluia, porque muitas das vezes o inimigo de nossas almas, ele tenta colocar impedimento, aleluia, para a gente não tomar a decisão, irmão. Sabe, porque tudo que ele quer é que quando essa trombeta soar, tudo que ele quer é que você fique aqui. Tudo que ele quer é que você fique aqui com ele. Mas o Senhor tem nos dado oportunidade nesta noite. Tem alguém que se encontra muitas das vezes dentro da igreja, mas afastado. Mas como assim, missionária? Tem muitos desviados dentro das igrejas. A missionária Nilza, eu vim aqui, eu sou de outra denominação, mas eu não me sinto bem lá. Eu estou meio assim, do jeito que a senhora está falando. Eu não estou te convidando para ser crente congregacional. Eu estou te convidando para fazer uma aliança com o Senhor enquanto há tempo.
por esses minutinhos aqui, que nós ainda temos, já estouramos todo o tempo. Tem alguém? Alguém pode ir até minha filha, até o meu neto ali? Alguém pode ir lá? Alguém pode perguntar para eles? Alguém pode fazer um convite para eles? Alguém pode? Tem uma jovem ali que eu acho que ela vai fazer isso. Vai? A Geralda está indo fazer, tá? Não quero que minha filha volte nem por força, nem por violência, mas que a palavra do Senhor esteja realmente falada ao coração dela, ao coração do meu neto. Porque não é fácil, irmão, você ser ganhadora de almas, e quando você olha para dentro da tua casa, da tua família, você vê teus filhos afastados da presença do Senhor, pastor Alexandre. É algo muito triste, meu amado reverendo Luciano. É muito triste você ser ganhadores de alma, ser ganhadores de jovem. Minha filha, para quem não sabe, minha filha é música, minha filha toca flauta, professora de flauta, ministério de louvor, por muitos anos, quem conhece sabe disso, ensaiou essas irmãs ali de Santo Agostinho por muito tempo, mas hoje se encontra afastada da presença do Senhor. Mas nesta noite, eu creio que tudo é feito segundo a vontade do Senhor. E eu quero voltar a minha palavra a quem é de direito, e desde já eu quero agradecer a minha oportunidade. E você que não tomou essa decisão, e se amanhã Deus te der uma condição para isso, faça-o conforme a vontade do Senhor. Deus os abençoe em nome de Jesus.